porque agora é hora de entrevista aqui no Prime Time. O grupo de transição de esportes fez a primeira reunião hoje, o encontro que tinha sido adiado por causa da morte da jogadora de vôlei Isabel Salgado na semana passada. A equipe, que tem 9 nomes entre atletas, ex-atletas, políticos. Entre eles está a Ana Moser, medalhista olímpica da Seleção Brasileira de Vôlei, também ícone da seleção de quadra nos anos 90. E é com ela que a gente vai conversar agora para saber sobre essa reunião, sobre esse momento de transição dessa área do esporte aqui no nosso país. Ana, prazer poder conversar com você. Bem-vinda, te desejo sentimentos pela morte da Isabel na semana passada. Mas é muito bom poder tê-la aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Também, você que é referência quando a gente fala de trabalhos com poder transformador do esporte. Como é que você vê essa retomada da pasta nesse momento aqui no país, depois do desmonte que a gente teve no governo Jair Bolsonaro e a importância das principais discussões, até com que a gente acabou vivendo com a pandemia, com as dificuldades todas que os atletas passaram? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, poder falar, né, desse trabalho que está começando, né? Começou hoje, agora, final de tarde, a gente acabou a primeira reunião online e olha, assim, o sentimento, né, eu não tenho muito como me furtar, né, de estar com esperança, né, com uma visão muito positiva, muita vontade de contribuir nessa primeira fase, né, nesse momento de diagnóstico e de propostas num curto período de tempo, né, que a gente vai ter até né, a primeira quinzena aí de dezembro, para poder contribuir com essa organização de transição. O esporte, né, tem ele é tão, assim, tão importante, tão impactante na vida. A gente está tendo a Copa do Mundo agora acontecendo nesse momento, né? Então o esporte está sempre muito presente, mas ele muitas vezes está muito mais presente na TV do que no dia a dia das pessoas, né? A gente tem uma população, em média, assim, muito sedentária, né? 70% da nossa população é sedentária, né? Números piores ainda depois da pandemia. E então, enfim, é preciso que tenha uma visão do que a gente tem hoje, que o esporte, apesar de ter toda esse espaço na televisão muitas vezes, mas na prática, a gente está com um orçamento assim baixíssimo. Nós somos hoje, né, o esporte é hoje uma secretaria que tem dentro do mesmo guarda-chuva, hoje está dentro da área do que seria assistência social, né, que é o Ministério da Cidadania, e enfim, a expectativa é que ele retorne, né, a posição de ministério, mas independente, assim, uma pasta que você vê que você tem futebol, antidoping e esporte de inclusão para criança e esporte para jovens em áreas de lazer públicas. Então a gente tem, assim, um espectro muito, muito grande e com muito pouco recurso hoje e com muito pouca intersecção com outras áreas, muito pouca intersecção com o que é a educação, com a saúde, com a própria assistência social, mesmo dando na mesma pasta, mas os programas não se falam. Então, a gente tem um desafio grande no esporte, né? E a gente espera, né, poder trazer, né, um relatório final desse período de trabalho do GT de Esporte de Transição, que inspire, né, o governo em 2023 retomar, né, muitas coisas que ficaram aí, né, orçamento, programas, né, só no papel, programas sem orçamento e sem ações. Obras que a gente vai começar agora a mergulhar para entender o que tem efetivamente de obra acontecendo, o que foi entregue, qual é a estrutura que tem nas redes nacionais de treinamento, redes nacionais de esporte e lazer. Então, a gente está, né, levantando tudo isso, tem os prazos aí para as próximas semanas, né, muito trabalho, pouco tempo, e espera poder fazer, né, contribuir da melhor maneira. Nossa analista Thaís Arbex, em Brasília, tem pergunta para você também, Ana. Thaís. Boa noite, Ana. Obrigada por estar aqui com a gente. Ana, reportagens recentes mostraram que o atual governo tem repassado recursos da Secretaria de Esportes mais para a ONG do que até para confederações, por exemplo. Em grande parte desses recursos são feitos por meio de emendas parlamentares.
Você vê algum problema nesse tipo de repasse? E como que você mesmo citou o orçamento, né? Um orçamento muito pequeno. Esse é um dos principais pontos dessa discussão do gabinete de transição? Eu acho que são duas coisas que andam juntas, né? Políticas e orçamento. Então, realmente, o que se tem de claro é que o orçamento da pasta ele é muito baixo né, e ganha mais alguma amplitude com as emendas. E as emendas, elas são não necessariamente conectadas a uma política. Então, nós temos no esporte, não temos política disseminada no Brasil inteiro. A gente tem duas legislações que estão agora no Congresso, né, legislações que são resultado de anos de debate, de 3 conferências nacionais, de estruturações junto à sociedade civil, do Congresso, que é a Lei Geral de Esporte e o Plano Nacional de Esporte. Então, a Lei Geral de Esporte estabelece o sistema nacional, então aí o que é política para prerrogativa da União, dos estados, dos municípios, qual a participação com a sociedade civil e qual o recurso para isso, né? E como é que se compõe esse recurso, como é que se estabelece a relação com as outras pastas, né? Com as outras áreas, educação, saúde, assistência social, enfim. Então, o esporte precisa de uma política, porque atualmente ela está exatamente nessa, né, se falou até aí num balcão de projetos, né? Então não há um direcionamento estratégico com conexão com metas de atendimento, quantas pessoas nós estamos atendendo, quantas pessoas o Ministério atende, a Secretaria Nacional atende, quantas pessoas são atendidas em esporte no Brasil, né? Quantas crianças e jovens, quantos adultos, esporte amador, o esporte profissional, o esporte de competição, ele é bem visível. E ele tem um financiamento mais direto que é, hoje, das loterias federais, né? O percentual das loterias federais distribuído, né, de acordo com critérios do Comitê Brasileiro, né, do COB e do Comitê Paralímpico. Todas as outras, né, as outras manifestações, né, de esporte, todas as outras pessoas que fazem esporte são atendidas por outros meios que não está ainda estrategicamente definido, né? Então, eu acho que isso eu falo muito pessoalmente, né? Esse grupo de trabalho, ele é um grupo de pessoas que vivem esporte, eu vivo esporte na quadra, eu parei de jogar faz mais de 20 anos e desde então eu trabalho, né? Eu tenho o Instituto Esporte e Educação, tem uma ONG, né? A gente trabalha com esporte no Brasil inteiro e a gente conhece a realidade do Brasil inteiro, então é muito em cima disso que, né, fico assim motivada para contribuir, né? Então, enfim, a gente fica animada quando fala de política de esporte, porque é muito a construir, né? E não é difícil, quer dizer, o impacto é muito grande se conectar políticas de esporte com as políticas de educação, né? Se garantir realmente que as crianças tenham um volume de atividade física, atividade motora, atividade esportiva orientada semanalmente. A Organização Mundial de Saúde fala em 5 horas por semana. Quantas horas que a gente tem, que as nossas crianças têm por semana? Tem 1, 2. A gente sabe que na prática, né, a educação física muitas vezes está no papel, mas não está na prática, não tem professor, não tem espaço, né? Fora atividades no contraturno, são pouquíssimas as escolas brasileiras que têm a educação integral. E aí, da mesma maneira, a gente vai falar do esporte, da atividade física na saúde preventiva, né? Enfim, fortalecimento comunitário, né? E tudo isso. Então, olha, há muito a construir. A gente, nesses debates que se teve nos anos, e se falava muito num novo sistema nacional de esporte para que tenha um novo impacto, né? Para que a gente consiga alcançar uma escala que está lá prevista na nossa Constituição, que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não está garantida na prática, né? Nem todos têm acesso ao esporte. É isso. Conversamos com Ana Moser, medalhista olímpica da Seleção Brasileira de Vôlei, faz parte da equipe de transição da área de esporte. Muito obrigada, Ana, por essa conversa. Até uma próxima e bom trabalho para vocês. Obrigada.